O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 26 de junho de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição, sim. Vamos lá, porque hoje é o pré-sábado. Se ontem foi a semissexta, hoje é o pré-sábado. E não um pré-sábado qualquer, porque é o dia 26/6 de 2026. Sim, na data ao triplo 6, o número da besta, o número do cramunhão. Por isso, corra, corra, corra para o Naldos Bar e se recupere, se hidrate, primeiramente com a tradicional geladinha e, posteriormente, coma o tradicional, o já tradicional sanduba de sardinha com vinagrete. Mas não é um vinagrete qualquer, é um vinagrete em que há aquela réstia mágica de coentro, sim, a mesma réstia mágica da feijoada. Ok? Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, estamos regressando ao quadro Acredite se quiser, sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. E retornando ao nosso objeto de estudo, as MILFs. Mas não é a MILF em si, é aquilo que a MILF representa. E no caso do programa de hoje, a coisa vai transcender a situação. Porque nos últimos programas eu tratei do quê? Do aspecto de uma relação que saltou da fantasia para a realidade. Hoje regressaremos à fantasia, mas não para ela em si, mas para algo que eu chamo de fantasia dentro da fantasia. Sim, um fenômeno que o mercado pornográfico detectou e se aproveitou dele, porque ele transcende essa coisa da MILF, da relação entre a veterana e o novato. Mas vamos ao texto de hoje, que conversaremos muito mais a respeito disso na sequência. Em 18 de março de 2019, no Men's Health, publicado foi um artigo de autoria de Justin Lee Miller, alcunhado de o que significa MILF, o estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite se quiser. Voltando, atenção à pergunta. Então, o que torna as mães atraentes para tantos homens? Para entender seu apelo, precisamos considerar a maneira como as MILFs tendem a ser retratadas no mundo da pornografia. Uma pesquisa sugere que, na maioria das vezes,
essas mulheres são retratadas de maneira bem diferente das mulheres mais jovens. Sim, a questão não é a idade, vocês vão entender uma coisa. Dentro dessa variante, as mulheres mais jovens poderiam também entrar, embora eu ache mais difícil por causa exatamente da idade. Atenção, em um estudo publicado na revista da Pesquisa Sexual, sim, tem uma revista sobre pesquisa sexual. Em um estudo publicado na revista da Pesquisa Sexual, os pesquisadores analisaram o conteúdo de 50 vídeos de MILFs e 50 vídeos de adolescentes retirados de alguns dos sites pornográficos mais populares. Todavia, a principal coisa que eles descobriram foi que as MILFs estavam em papéis sexualmente mais dominantes. Está entendendo a coisa? Papéis sexualmente mais dominantes. É mais fácil para uma mulher estar nesse papel do que uma novata. Vocês vão entender mais na sequência. Enquanto os papéis tradicionais do gênero sugerem que os homens deveriam ser os iniciadores do sexo, enquanto as mulheres são as passivas, a pornografia MILF apresenta uma grande inversão desses papéis. Em comparação com os adolescentes, as MILFs eram 2,5 vezes mais propensas a iniciar o sexo. As MILFs também eram muito mais propensas a assumir o controle durante a relação. Está vendo que tem uma série de características oriundas da experiência que permitem uma maior veracidade dessa narrativa. Na verdade, elas eram 9 vezes mais propensas do que os adolescentes a definir o ritmo e a direção do sexo. Doravante, as MILFs também eram geralmente retratadas como tendo status social mais alto do que seus parceiros do sexo masculino. Algo que nunca foi observado em nenhum vídeo de adolescente. Também não tem como, velho. É só se adolescente estiver trepando com um pirralho da quinta série. Ou da segunda. Especificamente, mais de 4 em cada 5 MILFs foram mostradas com empregos de alto nível, como chefe, juíza ou professor. Sim, quem detém o poder, quem manda. Por outro lado, nos vídeos de MILF, os homens eram geralmente retratados como estudantes ou funcionários de nível inferior. Atenção agora que a coisa vai ficar um pouquinho mais trevosa. Essas descobertas sugerem que os homens são atraídos pela pornografia MILF. Essas descobertas sugerem que os homens que são atraídos pela pornografia MILF podem ser excitados, de forma geral, pela ideia de desempenhar um papel de submisso em relação a uma mulher poderosa e dominante. Aqui nós vamos entender a coisa, porque aqui é o ponto que sai da questão veterano e novato e entra na questão de fantasias que beiram a bizarrice. Porque existe realmente essa coisa da dominadora e o dominado. O cara que é submisso, a mulher vai lá, pisa no cara, joga, acende a vela, joga a cera da vela no cara, faz o cara gemer, dá chicotada e arrebenta com o cara, e o cara gosta. Isso não tem nada a ver com a questão da veterana e do novato. Muitas pessoas, isso eu já vi, estudos a respeito disso, muitas mulheres, por exemplo. Mulher não gosta muito de pornografia, algumas assistem, tem excitação, tem alguns distúrbios, vamos colocar assim, e os homens em geral, que têm essa fantasia de ser capacho, não se sabe de onde vem isso. Não sei se de outra vida, se o cara era escravo em outra vida, se ele é filho de primo, não sei. Não sei o que acontece. Mas o cara tem essa fantasia de ser capacho, de estar a mulher humilhando, de ver a mulher dele sendo comida por outro cara, sim. Tem cara que gosta de ver a mulher com outra, mulher gemendo debaixo de outro. Tem cara que
Tem fantasias que gera bizarrice, beira não só de bizarrice total. A mulher, tem cara que assume o filho de outro homem. A mulher é engravidada pelo outro, ele assume o filho, por quê? Porque ele dá essa coisa, não sei o que acontece, é um distúrbio mesmo, é algo que ultrapassa qualquer barreira. E muitas vezes os caras que assistem esses filmes, isso eu já vi psicólogos e psicólogas explicando, ele assiste, não é porque ele tem fantasia com uma mulher mais velha, é porque ele se coloca mentalmente no lugar do novato. É um outro padrão de fantasia, é ele querendo se colocar no lugar do outro, ali, e se sentir dominado e humilhado por uma mulher mais velha. Mas vamos avançar um pouquinho mais, que tem mais coisa para a gente conversar na sequência. Ademais, meus dados de fantasia sexual de Tell Me What You Want oferecem um suporte adicional a essa ideia. Atenção agora. Entre os homens heterossexuais, descobri que ter fantasias frequentes com milfs estava ligado a ter mais fantasias sobre ser sexualmente submisso, ser sexualmente humilhado e ser estuprado por uma mulher. Sim, como é que a mulher estupra o cara? Não precisa ser muito criativo para imaginar. Daqui para cima. Também vale a pena notar que, atenção agora, também vale a pena notar que entre as mulheres heterossexuais, aquelas que relataram mais fantasias de MILF eram mais propensas a fantasiar sobre ser dominante, humilhar sexualmente o parceiro e estuprá-lo, sim. Negócio não é fácil. Em outras palavras, homens e mulheres parecem associar as MILFs a certos aspectos do BDSM, bondage, amarração, disciplina, sadismo e masoquismo, a dominação. Quando se considera que a dominação é um dos temas de fantasia sexual mais comuns, isso sugere que talvez os cenários das MILFs sejam apenas uma das muitas maneiras pelas quais as pessoas procuram realizar esses desejos de dominação mais amplos. Sim, aqui transcende, como eu falei, a fantasia de uma coroa dar para o novato e o novato comer a coroa. Transcende. Não é mais isso. Não é mais isso. Aqui se encontram duas interpretações curiosas. A de que a MILF seria um subgênero da dominação. Sim, ela passou a ser um subgênero, passou a fazer parte dessa característica BDSM. Bondade, disciplina, sadismo e masoquismo. Logo, não se trataria de um relacionamento convencional. Só um tipo de entretenimento. Sim, aqui não tem como saltar da fantasia para a realidade, porque é só um entretenimento. Ou a de que seria um migué, sim, um jeito de tornar ante a opinião pública a dominação aceitável. Afinal, é só uma relação amorosa entre pessoas de gerações díspares. Mas vamos elevar a discussão, sair da fantasia e entrar no campo do amor. Seria uma relação com data de validade? Sim. Contudo, a relação entre pessoas com idades pareadas, em alguns casos, não dura muito. Sim, é outra questão, outra verdade. O fato de pessoas terem a mesma idade não é garantia nenhuma de longevidade em relação à duração. O que traz outra questão. Será que a idade é o problema? Digamos que há alguns empecilhos, mas a relação entre pessoas envolve convergências e divergências. E o sucesso está ligado ao fato de ter mais convergências do que divergências. Do contrário, por que essas pessoas estão juntas? Sem dúvida. Por que essas pessoas estão juntas? O que elas estão fazendo juntas? Se elas têm mais divergências do que convergências? E aí nós vamos entrar numa questão que saiu, como eu falei, saiu da questão da MILF, da veterana e o novato, e entrou na questão da dominação,
que é um comportamento, como eu disse, que envolve distúrbios, envolve uma gama absurda de bizarrices. Envolve, não tem como. Eu vou só citar dois exemplos. Eu assisto muito Investigação Discovery. E lá tem aqueles programas que eu falo das relações que eu já citei no último programa, que passam do ponto de não retorno. Num dos programas, ó, e o que eu vou citar aqui, eu não quero que se entre em questão de machismo, feminismo, patriarcado. Não é nada disso que eu vou tratar aqui. Nós vamos tratar do quê? Da questão que ultrapassa o limite da normalidade e entra o quê? No distúrbio mesmo. Transforma numa bizarrice incontrolável. E vocês vão entender. Num dos programas que eu assisti, tinha um sujeito lá, que ele, quando era moleque, ele tinha um pai autoritário, e o pai descia o cacete nele. E o pai não batia na irmã. E ele, dentro da mente dele, formulou um conceito que ele deveria ser menina. Então ele se vestia de menina e andava por aí porque ele se sentia protegido, que nada iria acontecer. E essa mente dele se formou defeituosa. E ele arranjou uma namorada, se casou com ela, foram morar juntos, e ele começou a bater nela. Começou a descer o pau na mulher. E o pessoal até comentando durante o vídeo, por que ela não larga do homem assim, um homem abusivo? Porque ela gostava de apanhar. Aí que é a questão. Juntou um que gostava de bater com um que gostava de apanhar. É normal isso? Na casa deles, tudo bem. Ficando na casa deles, tudo bem. Só que um dia ela resolveu largar do cara, de apanhou demais. Apanhou além da conta, resolveu largar o cara. O cara pegou uma arma, foi lá e liquidou com a mulher. Acabou com ela. Você vê como uma coisa. Mamá, mas aí o cara matou a mulher, mas calma, meu. Vamos igualar as coisas. No outro caso, mostrou a história de uma mulher, que ela também tinha problema com a família, tudo, e ela começou a virar tipo uma viúva negra. Ela casava com o cara, pegava tudo que era dele e liquidava com o cara. Teve até um lá que era um empresário que estava sozinho, pôs um anúncio lá na internet, lá, que ele estava à procura de um amor, tudo. Ela foi atrás do cara, deu pro cara, era um amor de pessoa. Aí um dia ela o fez, só por uma questão de segurança, assinar os papéis, garantindo que os bens de um seriam do outro, teria uma comunhão de bens, digamos assim, e tal, seguro de vida. O cara assinou tudo. Assinou lá. No outro dia, acordou morto. O dia já não estava mais entre nós. E aí o que aconteceu? Algo que parece uma relação de milf, mas não. Essa mulher começou a andar de bar em bar, e no bar ela conheceu um rapaz, só que esse rapaz tinha deficiência mental. Tinha não sei se era uma espécie de autismo, eles não especificaram, mas ela pegou e começou a transar com ele. Começou a gostar, porque não é que esses caras têm deficiência e problema mental, mas só entende. Para isso não tem deficiência. Ela o levou para casa dela e foi morar com ela. E ela começou a o quê? Virar a dominadora dele. E encheu o cara de cacetada, bater nele até não poder mais. E o cara não estava aguentando, porque ele não gostava de apanhar. Ele gostava de transar, ele achava que ele estava pagando o preço pelo sexo. Uma hora ele viu que a coisa estava ruim e ligou para a mãe dele. Ligou ela, a mulher tomou o telefone, mandou a mãe dele tomar no cu e desligou. Tudo bem. No outro dia, o que a mãe dele fez? Ficou com medo, sabendo que o filho tem problema, ligou para a polícia chegou lá na casa, queremos falar com o rapaz. A mulher estava lá enterrando algo no jardim. Ela falou, não, vocês têm mandato? Tem mandato? Mandato não, mandado. Vocês têm mandado de busca? Não. Mas nós queremos falar, ele não está aqui, ele foi embora. Você tem certeza? Não. O que você acha? Não, eu acabei de matá-lo. Eu matei aquele infeliz, estou enterrando aqui. Enterrando aqui. Ele está aqui debaixo da terra. Agora só voltem aqui quando vocês tiverem um mandado. Tudo bem. Os policiais voltaram para a delegacia, conseguiram um mandado e no outro dia regressaram lá para fazer a inspeção. E lá onde elas estavam enterrando algo, encontraram
o cadáver do cidadão. Você vê. Então são relações assim que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo do ponto de não retorno, porque isso envolve risco de vida gravíssimo. E aí a indústria pornográfica descobriu que pessoas que não fazem parte desse, digamos assim, desse estilo, vou chamar de estilo, desse estilo de relacionamento MILF, estavam consumindo o produto mais por uma questão de sadismo, de sadomasoquismo, seja lá o que for. Então, você vê que como a coisa também trafega de campo para campo. Saiu do campo de uma relação entre veterano e novato para um campo de distúrbio mental. O cara, pelo amor de Deus, o cara que pô a vida dele em risco, ou o veículo dele que ele precisa para viver nesse plano temporal em risco, pôr sua saúde em risco, isso não é uma coisa normal. Não é o normal. Isso é o desequilíbrio. Esse campo da pornografia é um campo voltado para o desequilíbrio. E aí tem atividades de todo gênero. De todo gênero. E pra você ter uma ideia, tem um filme do Woody Allen, eu acho que é Ana, é só um Hannah, é Ana e suas irmãs, eu acho que é esse. Que a irmã do Woody Allen, ela. Eu vi esse filme quando era moleque, eu não entendi direito. Depois, a tradução atrapalha a coisa, eles não querem falar as coisas na TV aberta, mas tem que falar. O que acontece foi o seguinte, a irmã do Woody Allen estava à procura de aventura, o Mr. Goodbar, Mr. Goodbar, sabe? Aquela coisa, tal. E ela conheceu um cara num bar, e eles foram para casa dela transar. E o cara amarrou na cama e ela falou, não tô gostando disso. Ele falou, você nunca foi subjugada? Não. E aí, na outra cena, ela aparece, vai na casa do irmão dela, que é o Woody Allen, chorando. O cara me amarrou na cama, e daí? Daí ele foi ao banheiro. Foi ao banheiro? Ele, na época era moleque, largou a mulher, foi do banheiro. Não, ele cagou em cima dela. Existe uma fantasia, tem a chuva dourada e a chuva marrom. Faz parte dessas coisas. Cagou em cima dela lá. Então, isso daí é uma coisa, velho, que, pelo amor de Deus, puta que eu pariu. Então, transcende a questão da sexualidade, assim, que é uma questão a priori meramente reprodutiva. Posterior envolve o prazer. A reprodução, como eu digo sempre, é gostosa. O prazer do sexo é para forçar a reprodução. Contudo, isso daí essas modalidades, digamos assim, de cagar em cima da mulher, mijar na mulher, e o contrário, tem cara que gosta que a mulher caga em cima dele, mija, para todo gosto e todo desgosto, essas modalidades, isso daí não tem nada a ver com questão reprodutiva. Isso aí tem a ver com o miolo mole. Então, por isso que eu falo sempre, a gente tem que tomar muito cuidado com o ponto de não retorno. Porque você vê o caso desse filme da irmã do personagem do Woody Allen. Ela, a partir do momento que o cara a amarrou na cama, ela passou do ponto de não retorno. Ali ela não pôde fazer mais nada. Ali ela estava à mercê de um maluco. E isso que o cara só cagou em cima dela. Imagina se ele resolve cortar o pescoço dela. E aí? E aí? E, dito isso, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. É a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele é os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui. Vou começar por A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aí há o meu outro livro, o Romance, a Saga de Kid Winchester para os adultos. Eu falo sempre, nosso ponto de não retorno entre o casal tem que ser na cama, entre eles. E um ponto de não retorno saudável, gente. Aí também, começar com umas maluquices aí que não vai acabar bem.
Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí na sequência há o link do meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, você que vai hoje lá, hoje no dia do 666, vai lá se proteger com uma geladinha, porque a melhor proteção que há contra o mal é uma geladinha. Cerveja é a solução, eu digo sempre. Vai lá, já está pensando em prosperar, em adquirir o bar do Naldo e tal. Aproveita, toma uma geladinha e já olha lá como é que é o ambiente, como são as dependências, você vai gostar. Na sequência tem o grupo do Cuesta no Getter, no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. O endereço está aí para que você vá lá hoje se refugiar. Hoje é um dia perigoso para estar na rua, hein? É o 666. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, próximo evento amanhã, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. Franciscanos versus dominicanos, no sábado, dia 27 de junho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, do sábado, dia 27 de junho de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. Franciscanos versus dominicanos. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, e até a próxima. Bye!